Oi, oi, gente! Nosso segundo dia do desafio 30 dias para ler. Olha só, hoje nós vamos trabalhar sobre, continuar aí na organização dos materiais, do ambiente e também criar a expectativa, na criança, engajar ela, motivar ela para participar, então, dessa jornada aí. Então, assim, para dar uma repassada, gente, na questão do ambiente, a preparação do ambiente, se já está tudo ok, Principalmente se já foi definido aí o lugar onde será feita a atividade, se já definiram onde é que vai ser colocada, ali os cartazes, a agenda visual, todos os recursos que se estará usando, tá? E também é importante aí já ter definido o horário, pelo menos o turno, se vai ser manhã, tarde ou noite, para conseguir fazer a antecipação aí com a sua criança. Bom, qualquer dúvida em relação à preparação do ambiente, dos materiais, coloca aqui no grupo que a gente vai dando esse suporte aí, vai tirando as dúvidas, ok? Então, hoje, preparar a criança, como é que a gente vai fazer isso, de que ela se tem esse gosto, essa vontade de participar desse desafio, Nós vamos fazer, então, uma abordagem de forma propositiva, tá, gente? Quando a gente quer que a criança aceite, o que a gente está pretendendo com ela, a gente não pode chegar e dizer para a criança, fulaninho, tu quer ou tu não quer? Isso como que já dá margem para ele dizer não, e não ser aí colaborativo na proposta que a gente está fazendo. Então, a ideia sempre a gente apresentar, de uma maneira de uma convicção. A gente tem que realmente estar convicto que a criança vai aceitar, que ela vai estar engajada. Então, se a gente já entra para a conversa, para apresentar a proposta na dúvida, ela vai pegar a dúvida e vai embarcar na dúvida. Então, a ideia é a gente, de forma propositiva, com leveza, com esse entusiasmo, de que vai ser legal, a gente vai apresentar para ela, vai dizer, fulaninho, a gente está entrando aí num desafio sobre letras divertidas, Então, vem aqui, senta aqui, que eu vou te explicar como é que vai ser, Então, assim, da forma, que você conhece a sua criança, você vai explicar para ela, do que se trata, como vai funcionar o desafio. E você pode seguir esse passo a passo aqui, tá? Que depois a gente vai colocar esse PDF aqui também, tá? Você vai explicar, então, para a criança, nesse desafio, o objetivo é você dominar o mundo das letras e fazer que as letras se divirtam, Na verdade, é a criança que vai se divertir nesse processo, Então, essas são as fases do desafio. Então, você vai mostrar para ela, tá? Essa escadinha aqui, que é a escadinha das fases da alfabetização, tá? Essa escadinha, gente, assim, ó, você pode imprimir essa daqui, ou você pode, e eu recomendo fazer num cartaz, fazer maior ali, Fazer de canetinha mesmo, os degraus, e escrever, pode colocar imagens, tá? Pode ser no mural, ou enfim, tá? O ideal, é que seja em algo maior e não no papel A4, tá? Mas se aí já está em cima da hora e você preferir, pode ser a impressão dessa página aqui também, que vai funcionar igual, tá? Então, assim, você vai explicar para a criança, então, que essas são as fases do desafio. Você vai pegar uma fotinho dela, tá? Que pode ser só ali o rostinho, pode ser o corpo inteiro, tá? E você vai identificar com ela em que fase que ela está, tá? Olha aqui. Então, você vai começar aqui, se a criança está compreendida, ela está já interessada em ensinar os sons nas letras, ela identifica as vogais, ela está aí nesse processo. Então, ela vai estar, com a fotinho dela, vai estar aqui nesse primeiro degrau. Se ela já domina, já sabe todas as letras, já sabe os sons das letrinhas, ou às vezes sabe algumas, mas, tipo assim, ela já superou as vogais ela tem certeza, então você já pode botar ela, a fotinho dela aqui e dizer para ela, que ela já está em vantagem, ela já começa o desafio no segundo degrau.
Depois, né, vai explicar para ela quais são as próximas etapas, né, que depois de ela conhecer, saber bem sobre as vogais, saber todas as letras, ela vai saber a combinação das letras, para depois que ela souber as combinações das letras, ela vai conseguir ler palavras simples e ela vai também conseguir ler frases, e aí ela vai ter dominado, né, esse desafio, tá? Então, assim, a Casey, mas a minha criança, ela ainda não tá, ela não domina as vogais, ela daí tem 2 aninhos ainda, ela né, não tem aí todos os pré-requisitos que a gente comentou ontem para participar desse desafio. Não tem problema, tá? A gente, amanhã, no encontro de amanhã, às 8 da noite, a gente vai falar sobre isso, sobre os pré-requisitos, quem não tem, como a gente vai usar esse desafio para desenvolver os pré-requisitos. Então, assim, a gente vai modificar um pouco os objetivos, onde as vogais, né, e de repente aí algumas letras, dependendo do nível da criança, as vogais vão se transformar no desafio todo, tá? E enquanto elas aprendem as vogais, elas vão desenvolver os pré-requisitos necessários para, na próxima etapa, na próxima edição do desafio, ela estar aí com os pré-requisitos e estar pronta para começar essa subidinha aqui, tá bom? Ah, mas, Casey, a minha criança, ela já está lendo palavras simples. Então, você vai colocar a fotinho dela já aqui e vai sinalizar para ela, olha só, você já está quase no fim, você está quase chegando aqui, né? Ah, tá, Casey, mas ela não vai trabalhar o som das letras, sim. Você vai usar igual todo o processo de apresentação das letras, né, ali de todos os dias, mas com uma ênfase, com um enfoque diferente, tá? Em vez de estar mostrando o som para ela, se ela já lê, é porque ela já sabe o som de todas as letras, né? Então, você vai estar fazendo esse reforçador, né, do som das letras, de como se faz cada letrinha, mas a ênfase vai ser na leitura daquela letrinha. Então, assim, a letra A, amanhã, né? Ela vai ler todas as palavrinhas simples que comecem com a letra A, vai descobrir palavras novas, né? De repente, se as palavras simples com A ela já domina, pode agregar as palavras um pouquinho mais complexas, palavras de 3 sílabas que começam com a palavra A, com a letra A, palavras com sílabas mais complexas, né? Que tem ali L no meio, que tem a LH, NH. Então, todo esse tipo de complexidade a gente vai usando o próprio desafio para ir fortalecendo isso na leitura de palavras simples e ampliando o repertório dela para ela ler frases. Tá? Então, você vai aproveitar igual a apresentação dos 30 dias para ir trabalhando tudo isso com ela e ela vai chegar aqui no final desse processo muito mais fluente e pronta já para essa segunda fase aqui, tá? Os que já estão lendo frases, a mesma coisa, tá? A gente vai utilizar todo esse processo para ir ampliando o repertório da criança na leitura de frases também, tá? Qualquer dúvida em relação a isso, coloca aqui no grupo que a gente vai tirando as dúvidas, tá, gente? Então, vamos lá. Então, depois de apresentar para ela aí essa escadinha, né, você vai dizer para ela que o desafio vai funcionar assim. Todos os dias nós vamos dominar, né, o território das letras. A gente vai mostrar para ela, né, todas as letrinhas aí. Vamos dominar as letras e os territórios dessa letra, né? Porque qual a ideia? Que a letra, só a letrinha, é ela, né? Mas a funcionalidade dela é o território dela. Então, aquelas palavras que começam com essa letra é o território dela. A gente vai fazer essa brincadeirinha aí, tá? Então, o território é o uso da letra nas palavras. Então, aquela palavra tem essa letra, aquela palavra é o território dela. Então, eu vou dominar ela e o território dela, que é o uso das letrinhas, né, nas palavras. Tá bom? E explicar que depois que ela dominar todas as letras, né, isso daí é o que vai fazer ela avançar aí na escadinha, subir no desafio, tá? E vai mostrar para ela também
a rotina visual, né? Isso, e vai dizer para ela que isso é o que vamos fazer todos os dias para conseguir chegar aí no objetivo do nosso desafio. E aqui tá para vocês, né, o modelo para vocês imprimirem, mas se quiserem fazer manual, podem fazer também manual, essa rotininha. Pode ser aí num cartaz também, né, de forma artesanal, fica a critério de cada família. E aí você vai explicar para ela que todos os dias vamos fazer 7 passos, tá? E conforme a gente vai fazendo cada passo, a gente vai marcando ali, tá? Aqui a sugestão, para quem for imprimir, colocar aqui nessa parte do feito uma fita adesiva da gorda, da larga, tá? Colocar até o final, e daí cada dia a criança vai ali fazendo um ok, né? Um check de canetinha, e aí depois para o outro dia é só apagar, é só tirar ali, né? Ou pode ser com papel contact também, né? Toda a folha plastificada, porque vão ser aí, né, uns quantos usos, que de repente serve para plastificar, né, para a criança marcar ali cada passo que ela vai fazendo durante a atividade. Então, você vai explicar para ela que no passo 1, você vai ensinar para ela qual o som da letra. Então, você vai, né, usar ali, né, um elemento especial para ela aprender o som da letra. Depois, no passo 2, ela vai descobrir qual é o território da letra, tá? Que aí são as palavrinhas que começam com aquela letra. Depois, ela vai aprender como que se faz aquela letra, tá? Depois que ela aprender como se faz, que vai ter várias formas de aprender isso, né? Ela vai fazer aí uma atividade de mesa, né? Que vai ser variada, cada dia vai ter uma atividade de mesa diferente. Você vai dizer para ela que depois ela vai fazer ali um desafio de encontrar a letra, né? O passo 4, que são as sopas de letras, né? O rastreio visual, que recém agora eu tinha pego essa caixinha aqui, e a Ali estava aqui junto, brincando nesse rastreio visual ali. Então, é bem legal isso, né? E também que todos os dias vão fazer um cartaz. Aí você vai explicar para ela como é que vai ser o cartaz, né? E vai explicar para ela também, né? Que esses cartazes, cada dia, eles vão ficando, né, na parede ou no varal. Vou botar um contrário aqui, né? E depois que terminar todo o desafio, vai ter um varal bem grande, a parede vai estar cheia de todas as letras, né? De todas as letras e os seus territórios, porque aqui vai estar o território também, né? Com o que começa, tá? Então, isso você vai explicar para a criança, para ela ir gerando essa expectativa nela, né? De que cada dia ela vai fazer um cartaz sobre isso, e também cada dia vai ter ali um videozinho, uma musiquinha, algo para trabalhar sobre aquela letra e os territórios daquela letra, tá bom? Qualquer dúvida em relação a isso, pergunte aí para nós, tá, gente? Não fique com dúvida. Depois que você mostrar para ela como é que vai ser a rotina, né, das atividades, você vai dizer para ela que começa amanhã ou que começa depois de amanhã, tá, gente? Isso daí fica também, né, a critério da família, tá? Isso é uma coisa que até nós não conversamos ontem, mas eu quero explicitar aqui para vocês. O desafio de 30 dias, gente, são 30 dias de atividade, não quer dizer que sejam 30 dias corridos, tá? Até isso é uma coisa que eu não acertamos ontem, mas a gente pode combinar e fazer uma enquete, de repente, né? De que esses 30 dias, de repente, a gente pode considerar só de segunda a sexta, não considerar os fins de semana. Particularmente para mim, tá? Por uma questão de agenda, ficaria melhor fazer corridos 30 dias, tá? Mas, pelas crianças e por quem vai fazer a aplicação, né? É melhor ser de segunda a sexta, tá? Então, aí você vai explicar para a criança que são 30 dias, né? Mas que não considera ali sábado e domingo, tá? Ou se você quiser considerar, tá? Isso fica a critério. A recomendação para o aproveitamento da aprendizagem da criança é que respeite aí, né? Segunda a sexta, tá bom? Mas aí você vai sinalizar para a criança ali no calendário, tá? Aqui tá o calendário. Então, começa
vai, né? Estamos aí em maio. Vai começar, vai começar amanhã, tá? Você vai dizer para ela que começa amanhã. E aí você amanhã já coloca que é a letra A, né? Coloca aqui a letrinha A. E aí, ou a criança, no final do desafio, ela vem aqui e marca ali a letra A. E depois, no outro dia, ela vai colocar a letra E. Aí isso é uma forma também de ir trabalhando várias habilidades com ela, tá? E, inclusive, essa percepção visual de que o tempo está passando e que está passando e ela está aprendendo as letras. Então, vai ser um reforçador para manter ela motivada para subir a escadinha, tá? Então, tá, né? Já está o calendário todo, né? Então, imprimiu de maio e já pode imprimir o de junho, né? Como a gente vai se estender para junho, já pode deixar prontinho os dois e dizer para ela como é que vai funcionar isso de marcar no calendário os dias do desafio, tá bom? Depois de mostrar o calendário, né, e dizer certinho, começa amanhã, ou se vai começar no dia 15, tá? Isso cada família. Mas, assim, depois que começar, gente, não deixa ficar dias vazio, tá? Então, assim, por exemplo, a criança tem aí uma velocidade de aprendizagem mais lenta, aí pode ser cada 2 dias uma letra, tá? E aí você sinaliza ali para a criança isso também. Ó, que a gente vai aprender a cada 2 dias uma letra, tá? Mas eu diria que primeiro testa essa semana aí com as vogais para ver como é que vai ser a velocidade dela, né? Para depois dizer para ela se realmente vai ser 2 ou não, tá? E aí, né, você vai pegar o compromisso da criança, depois de explicar tudo para ela, como que vai ser, quando que vai começar, a duração, né, tudo isso. Aí você vai explicar para ela, vai, né, ter o compromisso dela. Você aceita, então, o desafio? Vamos fazer aí, né, vamos selar esse nosso combinado? E aí, para selar esse combinado, eu tenho um modelinho aqui que vocês podem imprimir esse mesmo, ou podem fazer manuscrito, né, tipo um documento, né, com esse textinho aqui, ó, que pode ser à mão mesmo, né? Aceito o desafio das letras divertidas, me comprometo em fazer a rotina do desafio todos os dias para dominar todas as letras de seus territórios. Tá? Assinado aí o nome da criança, se ela já sabe escrever o nome, ela escreve. Se ela sabe escrever só a inicial dela, ela escreve a inicial e você escreve o resto do nome. Coloca a data, né? E o carimbo aí pode ser a impressão da mãozinha dela ou a digital dela também, tá? Então, isso, vamos lá começar, né, esse desafio com esse comprometimento dela. Aí, um dia que ela estiver meio sem vontade, porque normalmente, gente, lá pela letra F, letra G, tem uma caída no ânimo, tá? Então, eu estou antecipando isso para vocês. Às vezes, não é na criança, às vezes é no adulto, tá? Então, já fiquem em alerta, tá? Já está previsto isso. Então, esses recursos visuais da agenda, né, de ir marcando dia a dia qual é a letra, isso ajuda nós nos puxarmos para não esquecermos, para não deixar falhar o dia, tá? E esse compromisso aqui também, né, sinaliza, né, é uma ferramenta, né, um gatilho para depois cobrar a criança. Não, mas aqui ó, você se comprometeu, então vamos lá, você consegue, a gente está nisso junto, vamos dominar essas letras, vamos subir a escadinha. Então, todos são elementos que vão, né, alimentar, né, esse entusiasmo da criança e do adulto também, tá, gente? Tá? E outra coisa para ajudar a fortalecer isso, tá? O passo 7 aqui, né, celebrar a vitória. Então, lá, quando a criança chegou no fim do desafio, né, que ela subiu todos os degraus, né, que está pronta para a próxima etapa, para a próxima fase, né? Vamos celebrar isso de que forma? Então, você vai combinar com ela, né? Amanhã, né? Nesse momento dos combinados, aí que você está explicando para ela o desafio, você está, então, quando você chegar aqui no fim do desafio, chegar aqui, né? Como é que vai ser a nossa celebração? A gente vai ir para
fazer uma atividade especial, vai fazer um passeio, né? Vai ter um presente, a gente vai numa pizzaria junto, vamos fazer uma comida diferente. Então, você vai, né, vamos comprar um livro novo, porque você vai estar lendo, né? Então, aí tem a forma, como é que, né, você vai combinar aí com a sua criança, qual vai ser aí a recompensa, né, por cumprir com o desafio, tá? Então, é isso, gente. A orientação de hoje é essa, tá? Qualquer coisa, pergunta aí, vamos movimentando o nosso desafio. Tá legal? Um beijo grande, Deus abençoe e até amanhã. Até amanhã.